Estamos de volta, pessoal, com mais um vídeo da nossa sequência de PHP básico, PHP fundamental. Criamos no vídeo passado aqui uma classe que faz a conexão com o banco de dados. Utilizamos o PDO para essa conexão. Não testamos ainda, criamos aqui 3 métodos, um método que faz a conexão, um método que faz a consulta e um método que retorna os dados para nós. Não testei ainda, caso tiver algum erro, eu ainda não sei, caso tiver a gente vai corrigir, tá? Em vídeos que já se passaram anteriormente a este, nós criamos aqui essa conexão e fizemos aqui uma listagem de dados com o comando foreach, tá? Esse comando foreach aqui pega as informações obtidas aqui acima, nesse bloco, e faz para nós a listagem dos dados de um banco de teste que eu tenho aqui na minha máquina, chamado Miniloja 2017, e de uma tabela chamada Produtos, tá? Então, basicamente, o que é que eu vou fazer? Eu não vou utilizar mais esses camaradas aqui, porque agora nós temos uma classe, tá? Então, o que eu vou fazer? Esse bloco aqui eu vou comentar, tá? Aqui no meu link, e ele termina basicamente aqui, ó, antes do meu var_dump, e eu tenho aqui apenas agora o meu foreach has as lista, tá? Se eu atualizar aqui o meu navegador, veja que ele vai dar um erro aqui, porque eu tenho uma variável indefinida chamada has, e eu não tenho aqui basicamente nada para retornar nesse laço foreach aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, como que é possível eu utilizar aquela classe que nós criamos lá no vídeo passado chamada db? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é importar aqui essa classe, fazer uso dessa classe aqui dentro desse arquivo chamado listarprodutos.php, para que a gente possa enxergar aquela classe. Detalhe que nesse exemplo aqui eu não vou utilizar Composer, não vou utilizar Autoload, não vou utilizar nem mesmo namespace. Eu vou simplesmente vir aqui, dar aqui um require e trazer aqui dentro desse bloco o meu arquivo, que obviamente está dentro desse mesmo contexto que eu estou, chamado db.php. Então eu fiz aqui um ponto barra db.php. Nesse momento eu já tenho aqui a minha classe de conexão. Eu vou fazer aqui nesse var_dump, um var_dump da minha classe, mas antes eu vou chamar aqui uma variável chamada conectar, conexão, e vou dizer que ela vai receber um new db, tá? Que é a minha classe lá de conexão com o meu banco de dados. Eu vou fazer aqui, ó, um var_dump no meu conexão, só para a gente ver o que ele retorna para nós. Atualizei. Vejo que retornou aqui o objeto da minha conexão de forma tranquila, inclusive eu não tive erros do meu PDO. Ok, basicamente retornou o meu objeto aqui do meu db. Perfeito. Como que a gente faz então agora? Eu simplesmente venho aqui, chamo o meu conexão, passo o ponteirinho do objeto e agora eu vou pegar os métodos que eu tenho. O que eu quero é o execute SQL. Esse carinha que ele precisa de uma query, ok? Então eu vou criar aqui uma variável chamada SQL, que vai basicamente fazer um select all from a minha tabela de produtos, ok? Feito isso, eu vou passar aqui a minha SQL aqui dentro. Perfeito. Nesse momento, então, eu já fiz aqui a instância da minha classe. Essa conexão eu vou alterar aqui para só db. E aqui também no conexão, ó, para db só, tá? Assim fica mais curto. db recebe um new db, o meu db execute SQL nessa query que eu passei aqui acima, tá? Eu vou deixar isso aqui bem espaçadinho para que a gente não tenha problemas. E agora, lá na minha classe db, eu tenho esse método aqui, ó, listar dados, que é o listData, que vai me retornar as informações que eu preciso. Então eu vou dar aqui um var_dump no meu db, ponteirinho do objeto, no meu método listData. Perfeitinho. Eu vou atualizar aqui. Ok, e veja que retornou realmente as informações lá do meu banco de forma bem tranquila. E mais uma vez eu tive aquele problema que nós tivemos lá no comecinho dessa sequência, onde eu falei sobre o char7 aqui.
E aqui basicamente aquele problema de char7 que ocorreu em alguns vídeos passados, lá no comecinho desta sequência, aconteceram novamente aqueles erros de char7. Como que a gente resolve isso agora que a nossa conexão é uma classe? Da mesma maneira, volto lá no meu db.php, que é a minha classe, aqui no meu método conectar, depois que eu passei aqui ó, a minha conexão, tudo isso aqui, aqui abaixo eu vou chamar o meu com, e vou passar aqui o ponteirinho do objeto, vou utilizar aqui o método exec, e aqui dentro eu vou passar o meu setNames, o tf8, de forma tranquila, de forma perfeita. Se eu atualizar aqui, veja que sumiram aqueles erros de char7. Eu poderia, inclusive, colocar aqui parâmetros no PDO para que pudesse passar aqui esse char7 e o tf8, mas dá para fazer dessa maneira também, tá? Perfeito. Agora que nós já vimos que o meu método listData já traz para mim aqui as informações lá da minha tabela de produtos, eu consigo passar aqui para o meu foreach. Simplesmente, eu vou pegar então aqui esse mesmo carinha aqui, que é o meu res listData, e vou colocar no lugar do res. Então, eu pego aqui o meu db, pego o meu listData as lista. Basicamente vai dar o mesmo resultado. Vou comentar aqui esse vardump, não preciso dele por enquanto. Salvei. Detalhe que se o nome da sua tabela for diferente, aí você deve adaptar. Então, basicamente, pessoal, viram que foi possível... Deixa eu trazer isso aqui para baixo. Veja que foi possível agora criar uma classe separadamente e trazer as informações para o meu arquivo a qual eu preciso fazer uma consulta. Então, basicamente, se eu quiser fazer uma consulta agora com uma outra tabela do meu banco de dados, eu também consigo de forma bem tranquila. Porque agora eu tenho uma classe e a única coisa que eu vou alterar é basicamente aqui, ó, a minha consulta. Porém, esse exemplo aqui ainda não ficou completo, porque é o seguinte, imagine que eu queira passar aqueles parâmetros do bind value que eu passei em exemplos anteriores. Como que a gente faz isso agora? Uma vez que eu tenho aqui a minha classe, que faz aqui, que executa para mim o método, eu poderia inclusive, para ficar isso aqui de forma mais simples, eu poderia criar um método que faz o prepare e criar um outro método que executa. Dessa forma eu poderia passar os bind values lá dentro da minha consulta e depois executar de forma separadamente. Porém, isso não é produtivo. Eu preciso passar os bind values aqui dentro para que eu consiga interpretar esses parâmetros e assim conseguir utilizar eles aqui fora. Como que a gente faz então para que esses parâmetros possam funcionar, uma vez que eu não posso jogar esses bind values aqui, uma vez que nesse momento aqui já foi executada lá o meu comando que executou a minha consulta SQL, então não posso mais passar os parâmetros aqui porque não vai adiantar, a query já foi executada. Eu preciso passar basicamente esses bind values antes que essa query seja executada. Como que a gente faz isso então? No próximo vídeo a gente volta e vamos colocar aqui esses bind values e assim finalmente finalizar essa sequência sobre conexão com o banco de dados.